Olá, amigos, tudo bem? Nós sabemos que o período do Império no Brasil, eu me refiro ao primeiro e ao segundo reinado, foi marcado por diversos movimentos sociais. Muitos conflitos, muitas rebeliões, muitas revoluções. A última revolta popular, ou a última revolução, como alguns historiadores costumam chamar, ela aconteceu em 1848. Já na metade do século XIX, no segundo reinado, portanto. Eu estou me referindo à Revolução Praieira, 1848, lá em Pernambuco. Só que para a gente entender melhor a Revolução Praieira, convém a gente lembrar rapidamente a situação econômica e política do Brasil durante o segundo reinado. Ora, a economia brasileira no segundo reinado já começava a apresentar sinais de recuperação. O primeiro reinado foi totalmente complicado, do ponto de vista econômico, a balança comercial extremamente debilitada, deficitária, mas no segundo reinado a nossa economia começou a se recuperar, graças principalmente ao café, que na segunda metade do século XIX já era um produto bastante apreciado na Europa e produzido aqui no Brasil em larga escala, principalmente na região do Vale do Paraíba. Enfim, o café foi o salvador da pátria da economia brasileira no segundo reinado, aliado também a um significativo crescimento do mercado interno para outros produtos e também da atividade industrial, graças a algumas medidas protecionistas que foram adotadas pelo governo do Dom Pedro II para estimular exatamente a industrialização. No campo político, a situação política do Brasil. O Brasil, no segundo reinado, adotou o sistema parlamentarista, tentando copiar aí o parlamentarismo inglês. Só que aqui a coisa ficou um pouco complicada porque o Dom Pedro II ele se sobrepunha ao parlamento. A imprensa apelidou aqui o nosso parlamento de parlamentarismo às avessas. O nosso parlamentarismo tinha características diferentes de regimes parlamentaristas na Europa, por exemplo, onde o poder do parlamento se sobrepõe ao poder do rei. Mas Dom Pedro II, se valendo do poder moderador, principalmente, que era um quarto poder, que havia na Constituição de 1824, tinha poderes para dissolver o parlamento, mudar ministérios ao seu bel prazer, fechar jornais, censurar, enfim. Essa era a situação do país. Agora, particularmente lá em Pernambuco, que foi palco da revolta, a situação política ainda era muito tensa. Por quê? Porque ali em Pernambuco existia o domínio político das oligarquias rurais, particularmente daquelas famílias tradicionais, entre as quais, por exemplo, a gente poderia destacar a família Cavalcante, que dominava lá a política em Pernambuco. Então havia uma insatisfação muito grande, principalmente das classes médias liberais, em relação a esses políticos conservadores, representantes das oligarquias locais. Havia até uma quadrinha lá em Pernambuco, muito famosa, ironizando a família Cavalcante. A quadrinha dizia: "Quem nasce em Pernambuco não se faça de rogado. Se não for um cavalcante, há de ser um cavalgado." Então, a insatisfação era muito grande dos liberais pernambucanos. E a isso se aliava aí a questão da terra. Havia uma grande concentração da propriedade rural. É a questão da velha reforma agrária, que até hoje não aconteceu nesse país. Então, a situação das populações mais pobres também era muito complicada, em função principalmente da questão da terra. Tudo isso aí somado fez explodir a Revolução Praieira. Qual foi a origem dessa Revolução Praieira? Essa revolução ela teve assim como foco, como origem, um jornal que havia lá em Pernambuco, que era o Diário Novo, que ficava na Rua da Praia. Por isso o movimento ficou conhecido como Revolução Praieira. Era um jornal de oposição, um jornal liberal. Então esse jornal ele funcionou como um veículo que conclamou o povo a se rebelar em Pernambuco contra essa opressão política, e por que não dizer opressão também econômica. Porque eles reivindicavam, entre outras coisas, a nacionalização do comércio, porque o comércio era totalmente controlado por comerciantes portugueses, ou quase que totalmente. Reivindicavam também o voto livre, universal, a liberdade de imprensa e
evidentemente, o fim do malfadado poder moderador que dava a Dom Pedro II poderes ilimitados, né? O tornava extremamente autoritário. Isso desagradava profundamente porque ele é que nomeava os presidentes das províncias. Foi exatamente a nomeação de um presidente para lá, para Pernambuco, para a província de Pernambuco, que funcionou como estopim da revolta. Gerou a reação desse movimento que ficou conhecido como Revolução Praieira, que teve como líder um militar, né? Pedro Ivo Veloso. Ele era militar, ele conseguiu uma grande adesão popular, foi um movimento realmente de características populares. Eles chegaram a tomar Olinda, tentaram tomar Recife, mas a reação do governo foi muito rápida. As tropas do Império conseguiram sufocar o movimento e acabar com a Revolução Praieira. A repressão teve características um pouco menores do que aquelas que aconteceram no primeiro reinado. Muitos dos participantes do movimento foram, inclusive, anistiados. Mas a importância da Revolução Praieira reside no fato de ela ter sido a última, o último movimento social do Império, a última rebelião ocorrida no Império. Tivemos problemas no segundo reinado, mas problemas principalmente de conflitos externos, conflitos lá na bacia do Rio da Prata, a Guerra do Paraguai, etc. Mas em termos internos, a Revolução Praieira foi o último grande movimento social. Fechou um ciclo revolucionário que começou lá no iniciozinho do primeiro reinado. Tá bom, gente? É isso aí, tá? Não deixe de se inscrever no canal. O seu comentário, sua sugestão, sua crítica, isso é muito importante para a gente. Um grande beijo para vocês, um grande abraço, polis.